Olá, eu sou Davi Sickert e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é véspera de Natal e no Natal se celebra o nascimento de Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos meditar no que os evangelhos dizem sobre o nascimento de Jesus e por que o Natal é tão especial. E isso vai acontecer logo após a vinheta. Você sabia que o único evangelho que não fala sobre o nascimento de Jesus é o evangelho de Marcos? Então, no vídeo de hoje, nós vamos meditar no que os evangelhos de Mateus, Lucas e João dizem sobre o nascimento de Jesus, para entendermos quão importante é o nascimento dele para a nossa vida hoje. E o primeiro texto para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Aqui, José, esposo de Maria, que dá luz a Jesus, está recebendo uma visão do anjo, explicando por que Maria estava grávida, já que ela era virgem. E a partir do verso 19, a partir do verso 20, na verdade, nós lemos o seguinte: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Nesse texto é muito interessante notar, primeiro, que o propósito de Jesus é vir salvar o seu povo do pecado. Em segundo lugar, aqui menciona uma profecia que dizia a respeito do nascimento de Jesus. E essa profecia se encontra em Isaías capítulo 9, nós iremos ler a partir do verso 6, para entender o que essa profecia nos diz, o impacto dela para a gente hoje também. E diz assim, Isaías capítulo 9, verso 6, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A gente tem enfrentado, pelo menos nos últimos 2 anos, uma crise muito grande. Crise essa que separou famílias, que infelizmente fez perdas de entes queridos e que, pelo menos nos últimos 2 anos, não podemos nos reunir da forma que nós gostamos. E quando se pensa em paz e se lembra desses últimos 2 anos, parece que as coisas não se encaixam. Mas a grande promessa do nascimento de Jesus é que ele iria nos trazer paz sem fim, começando de agora, indo até o final, indo para sempre. E isso é muito importante, porque por mais que nós enfrentamos dificuldades, como esses últimos 2 anos que o mundo inteiro tem enfrentado essa dificuldade tão grande, nós temos uma certeza de que no final, quando Jesus voltar, nós temos uma promessa de uma paz eterna. Basta que nós aceitamos esse Senhor e Salvador que veio tirar o pecado do mundo todo. Mas o Evangelho de Lucas e também o Evangelho de João continuam falando a respeito do nascimento de Jesus. E agora nós iremos ler no Evangelho de Lucas sobre o nascimento de Jesus também. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, terminando ali a descrição sobre o nascimento de Jesus, no verso 7, nós lemos o seguinte: E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É claro que Maria e José procuraram um local adequado para que Maria pudesse ter Jesus, ter seu filho, e eles não encontraram nenhum lugar na hospedaria para ele, terminando com Jesus tendo que nascer numa manjedoura, como nós bem sabemos. Isso traz um reflexo muito importante sobre como que Jesus seria aceito. E no próprio Evangelho de João, que descreve o nascimento de Jesus de uma forma diferente. Vai descrever o nascimento de Jesus falando sobre a divindade se encarnando para habitar no meio do ser humano. Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, lendo a partir do verso 10, nós lemos o seguinte detalhe: O Verbo, Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu,
e os seus não receberam. Assim como não tinha lugar para Jesus em seu nascimento, ao longo do seu ministério, a maioria das pessoas não o aceitou. E essa realidade não é diferente nos nossos dias hoje. Desde seu nascimento e no seu ministério, já destacavam esse caráter de uma obra salvífica que não seria aceita. Cristo Jesus buscava encontrar um espaço na vida das pessoas para que pudesse o salvar. O próprio Jesus descreve sua obra como uma obra para salvar o perdido. Mas quão triste é ver que mesmo Jesus fazendo essa obra de sacrifício em nosso lugar, a maioria das pessoas, tanto no passado quanto hoje em dia, ainda não cedem um espaço no seu coração para recebê-lo. Mas olha, o Evangelho de João ainda fala de forma tão profunda sobre aqueles que aceitam a Jesus e nos diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, esse é o verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E é exatamente isso. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos essa obra de salvação que Cristo veio fazer aqui na terra, nós somos chamados filhos de Deus. Porque a obra de Jesus, de nos purificar do pecado, que começou com ele tendo nascido de forma humilde, numa manjedoura, tendo crescido como um ser humano qualquer, de forma humilde, e até fazer o maior de todos os ministérios, o sacrifício na cruz no seu e no meu lugar. Quando essa obra é aceita por cada um de nós, nós somos feitos filhos de Deus, e aquela esperança de uma paz para sempre, ela passa a ser uma realidade na nossa vida. Porque quando Cristo Jesus voltar, e isso muito em breve vai acontecer, aqueles que foram feitos filhos de Deus serão salvos para uma vida eterna ao lado de Jesus. Então, no nascimento de Jesus, nós temos pelo menos essas duas reflexões iniciais. A primeira, a paz que Jesus traz, que excede todo o entendimento e que começa agora quando nós temos nosso pecado perdoado, quando a culpa pelos nossos erros é apagada, quando transborda a graça de Jesus na nossa vida. Essa paz já começa a ser desfrutada até a eternidade, quando Cristo Jesus voltar e nos redimir. E em segundo lugar, a segunda reflexão que nós já tiramos no nascimento de Jesus é que seria uma obra de salvação e que infelizmente seria aceita por uma minoria. Mas essa minoria recebe o poder de ser chamado filhos de Deus, porque o sacrifício de Jesus cobre o nosso pecado. A sua entrega na cruz em nosso lugar nos purifica e nos transforma e nos prepara para desfrutar dessa eternidade ao lado de Jesus. Essas bênçãos elas já começam a ser vividas hoje quando nós o aceitamos, mas muito mais quando Jesus voltar e nos buscar para viver com Ele. Mas ainda tem uma terceira reflexão que nós podemos fazer. Nós vamos ler o último texto desse vídeo, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o verso 20, nos diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mesmo que muitos não aceitem ou ainda não tenham aceitado a Jesus, a oportunidade ainda está aberta. Jesus continua batendo a porta do seu coração para que você o aceite, para que ele viva na sua vida. E hoje é o momento oportuno para você tomar essa decisão. Que nesse Natal não seja somente uma reunião de família, mas um encontro, o reencontro seu com Jesus. Jesus ele veio aqui na terra para poder te oferecer uma vida eterna ao lado dele. Ele pagou o preço dos seus pecados. Ele te preparou um caminho de paz, de bênção, de tranquilidade, desde hoje para todo sempre. Que nesse dia, nessa véspera de Natal, você entenda quão profundo é o significado do nascimento de Jesus e tome a decisão de abrir o seu coração para recebê-lo. Abra teu coração para receber o seu Salvador e a partir de hoje, a partir deste Natal, tenha a tua vida transformada pelo teu Criador e Salvador. Que a partir desse Natal você receba as bênçãos para você e para sua família que só Jesus pode dar. E que desde já você desfrute da paz que excede todo o entendimento humano que Jesus te oferece. Desde agora,
para todos sempre também. E essa foi nossa reflexão de Natal, celebrando o nascimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deixa aqui nos comentários se você entendeu que nesse Natal Jesus tem planos grandiosos para a sua vida. Aproveita e curte e compartilha esse vídeo para que mais pessoas recebam essa reflexão também. E já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.